Cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de reflexão para você que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 4. O rei disse: "Que me pedes agora?" Então orei a Deus dos céus. Glória a Deus. A nossa oração abre portas. Veja bem que Neemias ficou sabendo que o povo em Jerusalém estava em miséria, que as portas estavam queimadas, os muros fendidos. Ele ficou muito triste com aquilo ali. Ele orou a Deus, ele jejuou, ele orou pelos seus pecados, pelos pecados do povo, colocou tudo diante de Deus. O rei viu a tristeza de Neemias, perguntou para Neemias o porquê que ele estava triste. Veja bem que ele vai e conta a situação que estava em Jerusalém. E o rei fala para ele o que ele queria que ele fizesse. Neemias pede ora antes. Veja bem que é a palavra que eu li agora. O rei disse: "Que me pedes agora?" Então orei a Deus. Devemos orar sempre antes de tomar qualquer decisão, porque é de onde virá a melhor resposta. Muitas das vezes Deus nos dirá não também, mas o não de Deus é o melhor para nós. Não devemos ser filhos birrentos, muitas das vezes ficarmos irados porque Deus disse não. Mas havia um propósito e Deus, aprove Deus, que Neemias tivesse ali diante do rei, o rei visse sua tristeza e após ele orar, ele fala ao rei e o rei aprove dele ir. Ele pede mais ainda cartas para ele entrar nas províncias, pede cartas para ter madeira para construir os muros e o rei aprove isso acontecer. Neemias vai para lá construir o muro. Veja bem que a palavra oração tem orar e ação. Quando nós oramos a Deus, também temos que ter ações. Ouvindo Sanbalate e Tobias o acontecido, ficaram muito furiosos com a situação e começaram a zombar. Muitas das vezes, quando vamos tomar a ação, nós oramos a Deus, Deus nos dá a direção e vamos tomar ação, o inimigo se levanta, muitas das vezes com zombarias, como foi Sanbalate e Tobias, querendo zombar daquilo que temos buscado, daquilo que nós temos orado. Muitas das vezes usa pessoas para nos desanimar, não entendemos como, mas pessoas vêm até nós, nos desanimam sem saber daquela situação que nós oramos. Mas isso é o nosso inimigo, que ele sabe aquilo que tanto temos buscado. Veja bem que eles, Sanbalate e Neemias, vieram para desanimar eles. O muro estava sendo edificado. Os inimigos tentaram retardar o projeto. Ele estava furioso. Sanbalate chamou eles de fraco. Veja bem, Sanbalate chamou eles de fraco. Nós somos fracos mesmo. Nosso Deus é forte. E se nós estivermos com Ele, estivermos orando a Ele, buscando a Ele, Ele irá nos dar a vitória. O inimigo tentou retardar. Muitas das vezes o inimigo ele quer retardar aquilo que tanto temos buscado, aquilo que tantos temos sonhado, muitas das vezes a libertação de um familiar, muitas das vezes uma cura, muitas das vezes um emprego, muitas das vezes uma paz dentro de casa, muitas coisas que nós buscamos. E o inimigo ele vem até nós nos desanimar, muitas das vezes nos chamando de fraco, que não iremos conseguir. Devemos reconhecer sim que somos fracos, mas devemos reconhecer que o nosso Deus, tudo Ele pode. Glória a Deus. Primeira das ações que devemos tomar, não desanimar diante da situação. Glória a Deus. Tobias disse ainda que mesmo que eles edificassem aquele muro, uma raposa iria derrubar aqueles muros. Veja bem a audácia desse homem, a não conhecer o Deus que aquele povo servia, a dizer esse ponto, que uma obra que Deus faz, aonde Deus está junto, uma raposa poderia derrubar. Sabemos que não é assim. Sabemos que o inimigo ele é mentiroso. Veja bem que ele veio com mentiras ali através de Sanbalate. Sanbalate e Tobias, vendo que o muro não parava de crescer, juntou um exército contra o povo.
para parar aquele projeto, para desviar a atenção daquele projeto. Veja bem que muitas das vezes estamos prosseguindo, estamos vendo coisas acontecer, estamos vendo Deus agir, estamos vendo os projetos caminhar. O inimigo vem muitas das vezes através do medo, nos botar medo que nós não vamos conseguir, que o problema que está na nossa frente é muito grande, que nós não temos capacidade, que nós não temos o financeiro para concluir esse projeto, que nós não temos psicológico para concluir esse projeto, mas eu vim através dessa palavra te dizer que nós não temos, mas o nosso Deus pode todas as coisas. O inimigo ele pode levantar o exército que for, seja o exército que você pensar, ele não pode lidar com o nosso Deus. Neemias e o que o povo fez? O povo foi com Neemias e orou a Deus. Quando se levanta essa dificuldade de nos colocar medo, devemos novamente dobrar o nosso joelho e entregarmos a Deus e continuarmos na obra de Deus. Haja que houver, Deus sabe todas as coisas. Veja bem que o povo ali, alguns que trabalhavam na carga, carregando as coisas, carregavam a carga com uma mão e uma arma, uma espada em outra mão. E os que estavam edificavam e com a espada nas costas. Veja bem que alguns dos jovens trabalhavam, outros estavam ali armados. E tinha os que tocavam as trombetas. Se eles tocassem ali, se juntava o povo todo. Eles continuaram. E devemos também, nos tempos de hoje, estarmos armados com a palavra de Deus. Toda vez que o inimigo se levantar, usarmos a palavra de Deus contra ele, porque ele não resiste à palavra de Deus. O inimigo quis se aliar a Neemias. Veja bem, ele quis se aliar depois de tudo que ele fez. Muitas das vezes o inimigo usa pessoas para nos desanimar, e as mesmas pessoas que são usadas para nos desanimar, eles vêm para se aliar conosco. Para quê? Para nos paralisar, para nos desviar a atenção. Veja bem que Neemias, que Neemias disse? Eu estou fazendo uma grande obra. Veja bem, você está fazendo uma grande obra, aonde o nosso Deus será honrado, porque quem nos desvia a atenção é o inimigo. Para fechar essa palavra, quero trazer uma palavra onde Neemias, no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 16, após o muro estar construído, o que foi dito? E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. E é o nosso Deus que vai nos ajudar. É Deus que irá fazer essa obra que tanto você tem buscado. Mas primeiramente, ore a Deus antes de tomar uma decisão. Amém.